Olá pessoal, vamos olhar agora o processo de síntese de proteínas. O processo de síntese de proteínas em seres eucariontes, ele na verdade vai acontecer em duas fases principais. Uma fase chamada de transcrição. Essa transcrição, ela ocorre no núcleo e é quando o DNA ele codifica a formação de um RNA. Esse RNA, chamado de RNA mensageiro, ele vai ser produzido a partir do DNA no núcleo num processo chamado de transcrição. E a síntese de uma proteína lá no citoplasma, só lembrando que uma proteína ela é feita de aminoácidos, a síntese dessa proteína, todo esse processo que está ocorrendo aqui no núcleo, nós vamos chamar de tradução. Que é quando o RNA mensageiro ele organiza o processo da síntese de proteínas, determinando a ordem dos aminoácidos. Ou seja, o DNA vai determinar a ordem do RNA mensageiro, o RNA mensageiro sai do núcleo, vem para o citoplasma fazer a tradução, que é a síntese da proteína determinada por essa ordem do nosso código genético. Só lembrando que esses aminoácidos eles podem vir na alimentação, vão passar para dentro da célula, e dentro da célula vão ser capturados por um outro tipo de RNA, chamado de RNA transportador. O RNA transportador, então, que vai pegar esses aminoácidos que entraram na célula ou que a célula produziu, e vão trazer esses, por isso que eles são chamados de transportadores, vão trazer esses aminoácidos até o RNA mensageiro para que ele comande essa síntese de proteínas, certo? Então vejamos bem, olha só, primeiro, o DNA, ele se abre através de uma enzima, a chamada RNA polimerase, e a partir de um dos lados do DNA vai haver a síntese de um pré-RNA. Esse pré-RNA é um RNAzinho que tem pedaços chamados de introns, tem pedaços chamados de exons. E o detalhe importante é que essa síntese do RNA vai depender diretamente do código genético contido no DNA. Ou seja, se eu tenho adenina no DNA, o nucleotídeo que a RNA polimerase vai colocar para formar o RNA será uma uracila, não uma timina, porque aqui eu estou formando um RNA. Se eu tenho timina no DNA, vai ligar aqui um nucleotídeo contendo adenina. Se eu tenho citosina no DNA, a RNA polimerase vai ligar aqui um nucleotídeo com guanina. Se eu tenho guanina no DNA, vai se ligar aqui para a formação do RNA um nucleotídeo com citosina e assim sucessivamente. Detalhe muito importante então é que o DNA está determinando a ordem do RNA mensageiro. Só que desta ordem, todo esse RNA, esse pré-RNA transcrito, é um chamado de transcrito primário ou um pré-RNA, no qual ele vai sofrer um processamento e nós vamos retirar esses pedacinhos aqui chamados de introns. Nós retiramos esses introns e ficam apenas os exons. É como se a gente cortasse algumas partes não necessárias para a síntese da proteína. Então olha só, aqui eu vou ter o meu RNA mensageiro maduro, que é composto somente dos exons, e essa estrutura vai sair do núcleo e ir para o citoplasma para comandar a síntese de proteínas do citoplasma. Então essa ordem que eu coloquei aqui, a UG, o CU, o GG, toda essa ordem que eu tenho do RNA mensageiro foi determinada pelo DNA. Isso é um detalhe muito importante, certo? Outro detalhe importante, pessoal, é que cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro nós chamamos de códons.
Muito importante isso, porque cada códon determina a posição de um aminoácido que vai ser colocado na proteína. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer graças aos ribossomos, aquela organela responsável pela síntese de proteínas. O ribossomo é composto de duas subunidades. Uma subunidade menor, que vai se ligar aqui no mensageiro, e outra subunidade maior. Essa subunidade maior tem 3 encaixes. Esses 3 encaixes, chamados de sítios, tem o sítio E, o sítio P e o sítio A, certo? O que vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter uma ligação do RNA mensageiro com um RNA transportador, e esses RNAs transportadores, eles, que lembra que servem para transportar os aminoácidos, eles têm uma pontinha aqui, ó, chamada de anticódon. Esse anticódon vai ter que se atrair com o códon de maneira complementar, ou seja, vai poder vir esse primeiro transportador aqui que está trazendo um aminoácido chamado de triptofano. Ele vai conseguir trazer e encaixar esse transportador, por exemplo, nesse primeiro códon? Não, porque não encaixa a sequência de códon com esse anticódon. Na verdade, qual transportador vai se ligar aqui? Vai se ligar um transportador que tenha um anticódon. Se aqui o códon é A ou G, o anticódon terá que ter o quê? U, A, C. E nessa minha figurinha está mostrando justamente que é esse transportador aqui. Ou seja, esse transportador fecha de maneira complementar o códon do mensageiro com o anticódon do transportador, e ele está trazendo o aminoácido chamado de metionina. Que, aliás, a metionina é sempre o primeiro aminoácido a ser colocado. Depois que eu ligo o mensageiro, a subunidade do ribossomo menor, o RNA mensageiro e o RNA transportador, eu tenho aqui a ligação agora da subunidade maior do ribossomo. Essa subunidade maior do ribossomo, ela tem um sítio que vai ficar livre aqui, que é aquele sítio A, certo? E esse mensageiro aqui, ele se ligou, esse transportador se ligou aqui, nesse sítio P. Sobrou o sítio A. Aqui vai se ligar agora um segundo transportador. Esse segundo transportador que vai se ligar não é qualquer um. Tem que ser um transportador que feche o quê? O códon com o anticódon. Então, se eu tenho no códon UCU, eu tenho que ligar um transportador que tenha o quê? Que tenha AGA. Então, aqui vai se ligar um transportador fechando o códon com o anticódon, certo? Esse códon vai ter que ter AGA. E esse transportador está trazendo o aminoácido chamado de serina. A hora que a gente colocar um aminoácido do lado do outro, vai haver uma ligação entre eles, lembra? Chamada de ligação peptídica. A hora que isso acontecer, que eu tiver a ligação de um aminoácido com outro, ele se desliga do transportador e esse transportador será eliminado através desse sítio E. E o que vai acontecer? Esse ribossomo se desloca para o lado. A hora que esse ribossomo se deslocar para o lado, eu tenho de novo a abertura desse sítio, desse segundo sítio. Vai se ligar aqui um outro transportador. Um transportador que tenha o códon fechando com o anticódon. Então aqui eu tenho UGG. Se eu tenho UGG, significa que vai ter que ter um transportador que tenha ACC, que vai estar trazendo aquele aminoácido triptofano. Eu vou colocar esse aminoácido triptofano aqui. O ribossomo vai percorrer. O próximo aminoácido que eu vou colocar será a fenilalanina. E assim vai. Ou seja, a sequência dos aminoácidos da proteína está sendo determinada pelo meu RNA mensageiro, que está determinando quais transportadores irão se ligar aqui, trazendo determinados aminoácidos. Desta forma, o DNA está conseguindo determinar a ordem dos aminoácidos que estão formando essa proteína. Certo, pessoal? Só que vai chegar num determinado códon final
que nós chamamos códon de finalização. Existem 3 tipos de códons de finalização. Por exemplo, aqui eu tenho um deles, UGA. Quando tem esse códon, não tem nenhum transportador que se ligue. Vai se ligar um chamado fator de liberação. A hora que se ligar esse fator de liberação aqui, desmonta todo esse sistema e significa que foi o fim da proteína. O ribossomo se libera, o RNA mensageiro se libera dele, e aí eu terminei a proteína então naquele aminoácido anterior. Certo? Então, aqui eu tenho a maneira como eu determinei a ordem dos aminoácidos na síntese de uma proteína. Com um detalhe muito importante, pessoal. Isso daqui pode ser uma proteína que fique solta aqui no citoplasma, por exemplo, uma enzima que ficou solta aqui no citoplasma. No entanto, muitas vezes a gente quer produzir, por exemplo, uma proteína que saia da célula. Uma proteína, por exemplo, a insulina numa célula hepática. Ela vai ter que sair da célula. Para ela sair da célula, ela não consegue sair pela membrana simplesmente. Eu tenho que fazer daí um sistema muito parecido, só que com um sistema chamado de sistema de endomembranas. Como assim? Inicialmente, os primeiros peptídeos que são formados servem normalmente daí para unir os ribossomos numa rede de membranas chamada de retículo endoplasmático. Quando nós temos determinadas proteínas, então, que determinado código tem uma chamada sequência sinalizadora, o que vai acontecer? A primeira sequenciazinha faz com que esse ribossomozinho aqui se ligue no retículo endoplasmático, e essa proteína vai começar a ser produzida aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso, que através de vesículas vai armazenar essa proteína lá no complexo de Golgi, essas proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, e através de vesículas que vão ser liberadas, através dessas vesículas, nós vamos pegar então essa proteína e liberar essa proteína agora da célula. Por exemplo, se isso fosse uma célula pancreática, liberando insulina, seria através desse sistema de endomembranas que essa insulina seria liberada. Ou também de proteínas que estão na membrana, receptores de membrana, assim por diante. Vou dar um exemplo bem interessante. Vocês lembram que cada trecho desse do DNA, eu tenho 2 na verdade, porque eu recebi um trecho desse do pai, um trecho desse da mãe. Vamos supor que isso seja uma célula que esteja colocando na sua membrana um receptor, e esse receptor, a função dele é pegar o LDL, aquela lipoproteína da corrente sanguínea, e jogar para dentro da célula, certo? Então esse receptor do LDL, na verdade quem produz esse receptor é esse processo de síntese de proteínas que a gente viu com o sistema de endomembranas. Eu tenho 2 genes encarregados de formar esse receptor para o LDL, para a lipoproteína. Vamos supor que eu tenho uma falha genética em um deles e eu não produza essa proteína. Ou que de repente eu tenha uma mutação em que esse código, em que esse fator de liberação entre logo no começo da proteína, por exemplo. Se eu tiver de repente esse fator de liberação entrando logo aqui no começo, eu não consigo formar essa proteína. Ou eu tenho uma formação de uma proteína errada, gerada por uma mutação, por uma alteração genética, eu posso alterar a ordem dos aminoácidos e essa proteína pode não ser funcional. Se eu tiver um gene desse não funcional, eu vou ter menos receptores para o LDL nas minhas células. Ou seja, eu não vou conseguir tirar esse LDL da corrente sanguínea com muita facilidade. Eu posso ter aí uma patogênese genética, uma patologia genética, gerada por uma falha em um receptor. Essa falha genética, essa doença genética chamada de hipercolesterolemia familiar, é justamente uma doença gerada pela falta de receptores de LDL, e essa falta de receptores vai interferir na capacidade que a minha célula tem de retirar o LDL da corrente sanguínea, mantendo esses níveis desse LDL, desse chamado colesterol ruim, altos na corrente sanguínea. Certo, pessoal? Por isso um processo genético, uma falha genética, chamada de hipercolesterolemia familiar. Certo, pessoal? Então gostaria de
desejar uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!